Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário. A participação de vocês é muito importante. Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. A terra é um globo? Isso é um trecho, né, das escrituras, e quem fala isso é Jó, ok? Agora, será que isso realmente aponta para uma terra globo? Todas as outras passagens da Bíblia apontam para uma terra plana e estacionária. E nesse trecho, nesse pequeno trecho, né, a única vez que aponta para realmente uma terra globo, Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Estranho, né? O que acontece nessa passagem de Jó? Só que aquele negócio, né? O trecho, né? Versículo isolado, o trecho ali sem entender o contexto, né? É um problema sério, né? Isso aconteceu, eu vou explicar isso para vocês, porque eu fiz uma postagem na aba da comunidade, assim como em várias passagens das escrituras apontam para uma terra plana e estacionária. Essa passagem também de Isaías 66, que diz que a terra é o escabelo dos meus pés, né? Ele coloca ali e você vê aí um escabelo como né? Uma terra, aponta para uma terra plana, circular, sustentada por colunas, né? Então esse trecho de Isaías, assim como outros trechos, inúmeros trechos, tem centenas, milhares, que apontam para uma terra plana. E por que somente esse, né? É justamente isso, e no comentário que eu coloco na aba da comunidade, essa passagem, né, de Isaías 66, que a terra é o escabelo dos meus pés, e quando você vê o formato do escabelo realmente aponta para uma terra plana, eu encontrei esse comentário, né? Tá aí, não sei se é um canal, Vida de Pet, ele diz aqui: legal, agora explica o texto que diz que ela está suspensa sobre o nada, que é justamente esse texto de Jó, que eu vou comentar aqui com vocês, ok? E aí eu respondo a ele, né? E é impressionante, né? Globaloid é impressionante. Não pasmei quando eu vi a próxima resposta dele. Eu expliquei um pouquinho, né, resumidamente. Aí ele, não satisfeito, ele diz isso aqui, ó: todo Globaloid é especialista em alguma coisa. Já reparou? Todo Globaloid. Aí vem ali, ó, aquele negócio da autoridade, né? O princípio da autoridade. Olha só, eu sou formado em teologia, hebraico e grego. Também estudei crítica textual e exegese das escrituras, eu entendo bem. Esses textos que vocês interpretam como literais só traz mais problemas para a interpretação de vocês mesmos. A terra plana e estacionária está literalmente apoiada sobre algo? Ele suspende a terra sobre o nada? Ok? Ele pergunta aqui, né? Então assim, eu até respondo para ele de maneira bem singela, né? Só de você usar esse trecho, percebe-se que no caso, seu estudo não serviu para nada. É o que eu digo para ele ali, tá? Então, assim, só de ele citar esse trecho, né? E percebe-se que se ele estudou, se ele realmente é formado em teologia, ele estudou crítica textual, estudou exegese, não serviu de nada. Porque ele não aprendeu, só de utilizar esse trecho, ele não aprendeu absolutamente nada. Se ele realmente é formado, porque todo Globaloid é formado em alguma coisa, eu fico impressionado, né? Mas vamos lá. Antes de ler, eu só quero dar uma dica aqui para vocês. Sobre os títulos. Cada capítulo ali tem um título, às vezes tem subtítulos, né, na Bíblia. Isso, eu peço para vocês tomarem cuidado com isso, porque foi justamente essa raça aí, como ele se apresentou, os teólogos, que colocaram esses títulos, tá? Então, ó, quando abrimos a Bíblia em um de seus livros, logo após o título dele, encontramos o título do capítulo que subdivide o texto bíblico, bem como uma série de subtítulos. Esses títulos ou subtítulos escritos em negrito resumem em temas conteúdos de um ou mais parágrafos ou de capítulos inteiros e até mais. Contudo, esses títulos não fazem parte do texto original dos livros bíblicos, não foram escritos pelos autores da Bíblia e por isso eles não podem ser usados como base para as doutrinas ou posicionamentos pessoais. Tudo que foi acrescentado, esses trechos bíblicos foram acrescentados posteriormente. Então toda vez que você abre a Bíblia e que tem um título no capítulo ali, esquece aquilo. Aquilo foi acrescentado e não foi para o bem. No próprio livro de Apocalipse diz que aquele que tirar ou acrescentar, né, estará. Então esses teólogos que fizeram isso, eles terão lá naquele grande dia, né, os que acrescentaram
ou removeram alguma coisa, eles terão lá o seu castigo, né? E entregamos nas mãos do Pai. Entregamos nas mãos do Pai. Então, esqueça, toda vez que você lê a Bíblia, esqueça o título que está em cima. Esquece aquilo, que aquilo não foi para te ajudar, tá? Então tá aqui bem dito, né? Eles foram acrescentados, e como na própria Bíblia diz, nada que fosse acrescentado seria para o bem. Ok? Agora nós vamos lá ensinar para o doutor, teólogo, né? Sobre esse trecho que ele quis dizer. Quando ele fala um trecho sem contexto, né? Então, subentende-se, né, que tem algo ali. Então a gente vai lá para as escrituras, vamos lá no livro de Jó, e todos vão entender o que se passava nesse momento, por que Jó falou aquilo, tá? Então vamos lá, vamos para as escrituras. Bem, galera, estou aqui com as escrituras já, né, abertas aqui. Primeiramente, lembrando que eu não vou chegar e vou ler o livro de Jó inteiro, né? Senão o vídeo ia dar horas e horas. Eu vou resumir ao máximo que eu puder aqui, mas que dê para que seja entendido, inclusive o teólogo lá entenda, né? Que os anos que ele estudou teologia, crítica textual, e os anos não serviram de nada, porque ele não compreendeu, né? Então vamos lá. Todos sabem a história de Jó, ok? Jó tinha lá riquezas, tinha várias coisas, e depois ele perdeu tudo, né? Tudo foi retirado dele, inclusive a saúde foi retirado, todo o dinheiro, toda a riqueza, a saúde, ele ficou cheio de feridas e tudo mais. E obviamente o que aconteceu nesta parte aí? O que esse livro quer ensinar? Aí chega a figura de 3 amigos, que eram mais velhos, experientes, era o Zofar, o Elifaz e o Bildade, ok? Eram os 3 amigos que na Bíblia dizem que ali você vai perceber que eram os amigos infiéis de Jó, ok? E depois vai aparecer a figura de um amigo, um rapaz mais novo, e que esse sim era o amigo fiel de Jó, que era Eliú. Então Jó estava ali com seus amigos infiéis, né, conversando, e Eliú, o mais novo, respeitando a experiência dos mais velhos, só ouvindo, ok? Eliú ficou quietinho, o amigo fiel de Jó. Os amigos infiéis, Zofar, Elifaz e Bildade, estavam ali enchendo o ouvido de Jó, e Jó dando ouvido a eles, ok? Vamos lá? Zofar, esse título que eu digo aqui, galera, ó, apaguem isso aqui, ó. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Esquece esse título. Isso não é do texto original. Isso aí acrescentaram, não para o bem. A própria escritura diz: tudo que acrescentaram não vai ser para o bem, e aqueles que acrescentaram terão, né? Então esquece esse título, tá? Toda vez que você lê a escritura, sai do título, porque o título nunca tem nada a ver com o que está querendo dizer o texto, tá? Vamos lá. Então respondeu Zofar o Naamita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder e eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá a mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de momento? Ainda que sua altura suba até o céu, a sua cabeça chega até as nuvens, como seu próprio esterco, perecerá para sempre. Os que viam dirão onde está. Como um sonho voa e não será achado, será afugentado. O olho que viu jamais verá, nem olhará, mas para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restaurarão sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor e juventude. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo de sua língua, e guarde, não deixe, retenha o seu paladar, contudo a sua comida se mudará. Olha só, ele vai falando. Nada, Jó já está passando por um momento ruim, ok? Na vida. E ele está o tempo todo ali, colocando Jó para baixo, cada vez mais, ok? Então vamos lá, ele continua, né? Aí olha só, respondeu Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sonfrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. O Jó já estava passando por vários momentos ruins, várias coisas ruins, e tem esses amigos colocando ele para baixo, tá? As suas casas têm paz, têm temor, a vara de Deus não está sobre eles, né? O seu touro. Então Jó ali estava sempre lamentando contra Deus por tudo aquilo que ele tinha perdido, tá? Então vamos lá.
Vamos lá. Olha só, quem é o Todo-Poderoso para que nós o servimos? E quem nos aproveitará que lhe façamos orações? Olha as lamentações de Jó. Ele está perguntando aqui, ó, quem é o Todo-Poderoso para que nós o servimos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Jó está aqui maldizendo contra Deus, né? Porque realmente o cara que era rico tinha muita saúde, tinha filhos, ele perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu toda a riqueza que tinha, ficou pobre, cheio de feridas, né? Assim, uma coisa horrorosa, uma calamidade que acontece com o Jó. E ele estava ali naquele momento, dando ouvido a esses amigos infiéis, né? E agora o outro amigo infiel, ele faz. Agora ele faz, olha o outro amigo dele. Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Olha só o que o amigo ele faz. Esses aqui são os amigos infiéis de Jó. Porventura o homem será algum proveito para Deus? Antes a si mesmo prudente será todo proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum que faças perfeitos os teus caminhos? Então, os amigos infiéis, isso aqui já o ele faz, tá? Botando Jó para baixo. Porventura o homem será de algum proveito para Deus? Ok? Então você está vendo aí os amigos infiéis de Jó. Aí Jó: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga, minha doença, mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu puder. Então o Jó está ali se lamentando. Ele tinha 3 amigos, agora vai vir o Bildade, tá? Vamos lá, vamos adiantar, senão fica. Agora vem o outro amigo, Bildade. Então respondeu Bildade, o suíte, e disse: como eles estão dormindo, domínio e temor ele faz nas suas alturas. Porventura tem o número dos seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Ok? Olha o que o Bildade diz. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro? Então ele está chamando todo que nasce da mulher impuro. Ok? Aí, olha só o que ele diz. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Olha aí o que o amigo de Jó fala. É a esses amigos que Jó está dando ouvidos a esse momento. Então o rapaz que fez teologia, ok? Ele tem que entender o contexto da situação. Jó está ali se lamentando pelas suas perdas, as suas pragas, né? E tem 3 amigos infiéis dele, o Bildade, o Elifaz, o Zofar, maldizendo contra Deus, aí, dizendo que o homem é um verme. Olha lá. Isso aí tem. Vocês lembram de alguma coisa aí? Ó? Um homem é um verme? Você lembra isso na ciência? Um homem que evoluiu o quê? Da ameba? Olha aí os amigos infiéis de Jó colocando Jó para baixo e dizendo que o homem é um verme. E tem tudo a ver com a evolução, né? Do homem ter evoluído da ameba, né? Engraçado, hein? E aí, Jó dando ouvidos a eles, né? Vamos lá. Olha aqui, diz: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Aqui nessa hora em que Jó está dando ouvido aos amigos infiéis, ele diz essa palavra. Jó está ali se lamentando, dizendo que Deus não cuida dele, que Deus abandonou ele. Jó está dizendo ali, lamentando pelas suas feridas, pela sua doença. Aí ele diz isso: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Mas o que acontece depois? O rapaz, o teólogo, ele entende a situação, o contexto do que estava acontecendo aqui? Será que o teólogo entende? Não, ele não entendeu, né? Vamos seguir aqui então, que ele vai entender já já. Vamos lá. Olha aqui, vive Deus, olha o que Jó está dizendo. Olha, ele está dizendo: estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele acabou de dizer lá. Olha o que ele Deus. Olha o que ele diz agora: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Olha o que Jó está falando. Jó está falando coisa boa nesse momento aqui, gente. O que Jó está falando de bom? Olha só: vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. O outro lá, o amigo dele infiel, dizendo que a gente é verme, dizendo que Deus abandonou, dizendo que Deus... Olha só, não está dizendo nada de bom. Suspende a terra sobre o nada. Nesse momento, Jó não está dizendo nada de bom. Até que vai chegar
Outra figura aqui, ele continua se lamentando e prosseguindo Jó, se lamentando, naquele, né? Ó, Jó, o estado miserável, ele vai descrever aqui, ó, mas agora se riem de mim e os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho. De quem me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? Ele está só, isso aqui, essa parte do texto de Jó é só lamentação. É só se lamentando e falando besteira, maldizendo contra Deus, dando ouvidos àqueles 3 amigos infiéis dele, o tempo inteiro. Mas já já vai chegar a figura do amigo fiel. Agora chega. Chegou a figura do amigo fiel, Eliú. Eliú representa, esquece esse texto, tá? Repreende Jó e os teus 3 amigos. Vamos lá, mas esquece sempre esse título. Então, vamos lá, doutor em teologia, vamos entender as escrituras agora? Até aquele momento eles só falaram merda. Tudo que eles falaram, chamaram o homem de verme, né? Disseram que a terra está suspensa sobre o nada, lamentaram contra Deus, disseram que Deus os abandonou, que tudo mais, só falando merda. Então aquilo que você colocou ali no texto, e suspende a terra sobre o nada, foi o momento que eles estavam falando merda. Ok? Senhor teólogo, né? Que seu estudo não serviu para nada, né? Então vamos lá. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justos aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó. E acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Olha o que aconteceu. Chegou a figura do Eliú, o amigo fiel de Jó agora, o mais novo. Então, o que acontecia com aqueles homens, com Jó e aqueles 3 amigos? Eles se justificavam a si mais do que a Deus. Inclusive estendendo a terra sobre o vazio, né? Não é? Inclusive utilizando aquele texto. Inclusive dizendo que nós éramos vermes, né? Lamentando. Aquela parte, querido doutor em teologia, é lamentação, é erro. Ok? Então vamos lá. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque achando que responder todavia, condenavam a Jó. Ok? Eliú, porém, esperou para falar a Jó quando tinha, porque eles tinham mais idade, né, do que ele, então ele esperou. Vendo, pois, Eliú que não já havia mais resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, Buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Eu fiquei aqui e temi, né, vos declarar a minha opinião. Vou pulando aqui. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Olha o que ele diz aqui. Eliú já está com o espírito de quem? Daquele do Todo-Poderoso. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, pelo que não digais. Achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Então vamos lá, vamos pular aqui, porque Eliú está aqui, né? Começa o Eliú a falar, tá? Agora ele vai começar a abrir a boca, ó. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e pura ciência. Olha aqui, dos meus lábios, pura ciência. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se pode, respondam bem tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu. Do lado também eu fui formado. Eis que não te... Olha, ele diz aqui sobre... Ele fala, ó, da minha boca sairá ciência. Ok? Vai mais, vamos adiantar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é aqui. Aí ele fala, olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui, é uma passagem que a gente utiliza muito, né? Olha o que ele diz com o Espírito de Deus e com ciência. Ou estendeste como ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Olha aí o que ele diz. Fala sobre o quê? Sobre o domo, sobre o firmamento. Esse é a parte que o amigo fiel de Jó
tá ali dando um pito em Jó e nos 3 amigos infiéis dele, tá? Aquela parte lá do estende norte sobre vazio, a hora que eles estavam se lamentando. Realmente, eles falam de uma terra lobo, mas na hora que eles estão maldizendo contra Deus. Aqui, nesse momento, é quando Eliú, cheio do espírito, cheio de sabedoria e ciência em seus lábios, ele diz: ou estendeste como ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Olha que legal, hein? Fala do domo, né? Na hora que a Bíblia está falando, ó. Agora sabe quem vem? Agora não é mais Eliú que está falando, não. Quem veio foi o próprio Deus. Ó, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: nesse momento, olha só o que aconteceu. A gente está falando aqui das escrituras, tá? Se o cara não acredita nas escrituras, tchau, tchau e benção. Mas eu estou falando para o teólogo que utilizou as escrituras de maneira errada, tá? Depois que Eliú, cheio do Espírito, fala tudo aquilo para Jó, né? Inclusive fala do firmamento, vem o próprio Deus no redemoinho, cara. Aqui, ó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: olha só, quem é este que escurece o conselho com palavras que sem conhecimento? O Senhor disse para quem? Para Jó em um redemoinho. Mas não foi Jó que disse lá que estende a terra suspende a terra sobre o vazio? Não foi Jó que tinha dito isso lá atrás? Agora o que Deus diz para ele? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. É o que Deus fará com esses... O que Deus está fazendo com Jó aqui é o que ele fará com os globaloides naquele grande dia. É o que Deus fará com esse teólogo de meia tigela aí, que está falando uma coisa que não conhece. Olha o que Deus fala para ele. Quem é esse? Não, vou ter que ler de novo. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Tá vendo, teólogo? Quando Jó falou aquela merda lá atrás, Deus está dando um esporro nele aqui agora. Agora cinge os teus lombos como homem, e te perguntar-te-ei, e tu me responde: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazendo-me saber se tens inteligência. É o que esses globaloides acham, que são muito inteligentes. Era o que Jó achava, que quando diz que a terra era suspensa sobre o nada, ele era inteligente. Aí o que Deus faz com ele aí, ó? Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? É o que esses caras acham que sabem. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Vamos lá. E quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Portas, as bordas da terra. Olha lá. Vamos lá, ele vai falar coisa. Eu vou dar uma passada aqui, porque ele dá uns porros em Jó aqui por ter falado merda. Ó, superfície do abismo se coalha, né? É aquela parte, né? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo congela, né? Então tá aqui, Deus dando um esporro em Jó por ter falado aquelas merdas, né? Vamos lá, e ele continua aqui. Vamos lá, aí é o próprio Senhor que desceu num redemoinho e começa a dar um pito em Jó, ok? Vamos lá, aí continua aqui, você vê que o pito que ele dá em Jó é grande, né? Agora vamos vamos aqui, deixa eu ver se acaba aqui. Olha só, aí no fim, vou dizer, do teólogo, né? Jó tinha falado lá atrás que Deus suspende, né, a terra sobre o vazio. Aí Deus vem no redemoinho e diz: quem é esse que fala as coisas sem conhecimento? Então, agora, diz aqui, ó. Olha o que Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aqueles, dize tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está respondendo agora para Deus, tá? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha Jó pedindo desculpa a Deus por ter dito que Deus suspende a terra sobre o vazio. Tá vendo, teólogo? Jó pedindo desculpa agora no final aqui. Olha aqui, ó. Ele achava maravilhoso, a terra está suspensa sobre o vazio. Ele achava coisas que para mim, que ele aprendeu com os amigos infiéis, que para mim eram maravilhosíssimas,
mas que eu não compreendia. Entendeu? Eu falei sobre o que não entendia. Jó pede desculpas por ter falado aquilo, senhor doutor em teologia. Então, para você ler um texto, você precisa de contexto. Você precisa entender o contexto da situação, não é pegar só o texto que Jó falou, que Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele falou realmente, está na Bíblia. Mas aqui, ele pede desculpas pela merda que ele falou. Entendeu, doutor? Só você ler tudo que você vai entender. Eu não vou ler tudo aqui que o vídeo vai ficar 10 horas. Mas deu para compreender, né? Ó, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício, sucedeu que acabando. Então, ele dá uns castigos ali para ele, faz para os amigos infiéis. Jó pede perdão pelas merdas que ele tinha falado. Então, sim, na Bíblia está escrito: Deus suspende a terra sobre o vazio, estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó descreveu uma terra globo na Bíblia. Mas aqui, ele é claro, no final, Deus dá um pito nele, que ele falou sem conhecimento, ele diz: por isso falei o que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Entendeu? Então ele pede ensinamento a Deus, né? Eu te perguntarei e tu ensina-me. Né? Porque eu falei besteiras, é o que fazem hoje até os dias de hoje. Então, senhor teólogo, quando você pegar um texto, entenda todo um contexto. Eu espero, você fez o quê? Crítica textual, você fez exegese, né? Você fez várias coisas. Infelizmente, seus estudos não serviram para nada, porque você não tem capacidade cognitiva para entender um texto bíblico, né? Então, provado aqui nas escrituras, né, que Jó realmente falou que Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Mas aqui Jó pede perdão porque ele diz que ele falava sobre o que ele não entendia, ok? Então, espero, e quando vem um amigo fiel, vem o Eliú e vem o próprio Criador, eles descrevem a terra plana, porque ele também diz que nessas passagens aqui de Eliú, que Eliú fala, né, aquela do barro, a terra toma forma como barro sobre o sinete e tudo nela se vê como uma veste. Acho que é na passagem que o próprio Senhor, não lembro qual é o capítulo agora, mas é na passagem, acho que é o próprio Senhor que fala, o próprio Deus, que diz que a terra toma forma como barro sobre o sinete e tudo nela se vê como uma veste, né? Também é nesse trecho que o Senhor está explicando a Jó. E Jó pede perdão pelas merdas que ele tinha falado lá atrás, ok? Então é isso. Espero que tenha o teólogo aí, o teólogo Globalord tenha entendido. E é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.